Gente, vamos lá. A tecnologia tem que estar a meu favor. Tecnologia, senhora, Nossa Senhora da Tecnologia, por favor, esteja aqui em meu favor. Vamos lá. Deu? Vitória! Eu entro em pânico nessas horas. Sério, Cláudia? Posso te ajudar? Por favor. É que eu já participei de tantas lives e uma eu fui convidada por um amigão meu que trabalha com música, ele é professor de música. Vão entrando, hein, gente? Vão entrando aí que eu tô aqui só esquentando a conversa. Isso E aí. aí a conexão ficava muito ruim e ele saía da sala e eu era convidada, ele era o anfitrião. Tá. E aí Uhum. ele saía e eu segurava a onda. Nossa. Gente, vai embora. Não, o Gilson já vai voltar. Ele já vai voltar. Segura aí. Ninguém me conhecia, só conhecia ele. Aí eu aprendi. Ainda bem que você dá conta. Aí eu perdi o medo. Falei, quer saber? Dane-se, entendeu? Vamos lá. Vambora. Vamos conversando, vamos colocando o assunto, né? Não fugindo do tema, valorizando o que Sim, tem sim. depois. Mas eu que fiquei ali conduzindo. Mas tudo bem. Como é que você Então, tá? eu também. Tô animada. Se bem que final do dia a gente já tá meio com a bateria arriada, né? Mas tá um prazer estar aqui conversando com você. Não tem sido fácil para ninguém, né, gente? Cada um tem a sua história, a sua experiência, o seu momento. É tudo muito novo pra gente, muito. Mas a gente Sim. está sobrevivendo, olha. Sim. Resistência. Ó, já quase 3 meses, hein? Então, eu não imaginava. Se é verdade, eu não Nem imaginava. é. Ninguém Achei umas 3 semanas, um mês no máximo, mas cá achava. estamos. Cá estamos. Cláudia, se apresenta para quem está aqui, mais ou menos assim, um pouquinho do que você faz, quem você é, assim, por favor. Tá certo. Eu sou psicóloga clínica, terapeuta de casal e famílias, sou professora e supervisora no curso de especialização de casal e família do NUFAC da PUC, dou palestras, workshops, o que pedirem assim, não sendo cantar, eu faço. Que bom, não precisa cantar. Falou, é comigo mesmo, vou lá e dou conta. Muito bem, Exatamente. muito bem. Olha, a gente escolheu falar de relacionamentos saudáveis. Ó, a gente já quer uma Ok. coisa assim positiva. Gente, vamos lá, todo mundo se relaciona, todo mundo de algo, querendo ou não, você tem Uhum. troca com as pessoas, né? Como é que a gente pode dizer o que é um relacionamento saudável? Uma definição. Vamos começar, vamos ver que se esquenta daí. O que você pode dizer pra gente? Uma coisa que eu penso de um relacionamento saudável é aquele relacionamento que permite que todos os participantes cresçam e se desenvolvam a partir desse relacionamento. Eu Sim. penso na questão do crescimento de quem está ali junto. Sim, então, se eu me relaciono com você, eu sinto assim que eu tô ganhando algo, eu tô crescendo, eu tô... Você está ganhando algo e você também está contribuindo para que eu ganhe algo. Eu vejo o relacionamento saudável essa via de mão dupla. Porque se só você ganha, eu vou estar dando mais. Sim. E assim, por um período pode até ser legal, mas eu vejo que ao longo do tempo vai dando uma sensação um pouco de injustiça. Por que só eu faço ela crescer? Olha que legal, ela está crescendo, brilhando. Tá? E eu? Estou na sombra? Eu também não ando junto? Porque se você crescer muito, a chance é que você vai me deixar lá atrás. E eu vejo o relacionamento saudável uma coisa, ok, tem vezes que um pode estar na frente, outro pode estar atrás, mas assim, que tem essa parceria que os dois estão em crescimento.
os dois estão em crescimento. Quando a gente Dois fala... ou os três, a família, tá? Vamos pensar na família. Que a Tá, família toda cresça, tá, entendi. tá? Que todo mundo se desenvolva. Ou seja, os amigos, né? Às vezes a gente tem algumas relações de amigos que, assim, só um tá sempre na crista da onda, todo mundo só faz aquilo que aquele um quer e os outros ficam meio perdidos. Então eu vejo, de novo, em qualquer grupo saudável esse crescimento de todo mundo. Sim, em qualquer grupo, pode ser num trabalho também, numa equipe de Pode, trabalho, né? pode. Uhum. A dinâmica, assim, esse é o mesmo, a matemática é a É mesma. mesma, qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Sim. Agora, vamos pensar aqui, né? A gente pode falar tanto de casal como não, né? Sim. Sei lá, pensei aqui num relacionamento agora e já pintou uma dúvida, né? Porque eu falei, puxa, eu me dou bastante, parece que a pessoa não, ela me cobra muito, aí eu tô sempre me doando, a pessoa tá me cobrando, ou ela não, ela simplesmente some, me deixa como muito Uhum. no vácuo, fico no vácuo, né? Me deixa no vácuo e eu tô ali e isso vai me cansando, seja no trabalho, tá um pares que estão trabalhando Sim. juntos, seja em casa com um parceiro, né? Seja numa amizade que você vê só eu ligo, né? Eu não me Manda retorno. mensagem, manda e o outro te deixa no vácuo. Exatamente. O que que eu faço? Porque isso é uma pergunta, até me fizeram esses dias, sabe? Falei, vai Uhum. assistir a nossa live. Eu não vi a pessoa ainda aí, vou puxar a orelha da pessoa. Tô fazendo a pergunta da pessoa e tá ali. O que você diria, assim, sabe? Opa, não pode mostrar minha sala, tem que mostrar meu rosto, né? Opa! Sim. Olha, em qualquer bom relacionamento, Priscila, a conversa é o ingrediente básico, tá? Então, assim, é difícil porque a gente não é muito acostumado, e eu acho que, assim, na cultura brasileira, a gente ainda é menos acostumado, porque, ai, não vou falar porque vai magoar, não vai mais, nunca mais, então, falar comigo. Outras culturas, as pessoas já são mais abertas de falar. Mas acho que quando a gente pensa em investir num relacionamento de amizade, de trabalho, o que funciona é falar, né? É tipo assim, Priscila, eu vejo que assim, eu te mando mensagem, você não me responde, eu não sei se você leu um artigo que eu mandei no teu WhatsApp, eu não sei, às vezes eu faço algum comentário na roda dos amigos e você já vai e fala outra coisa. Ah, tudo bem, eu gostaria de saber se a gente está andando no mesmo passo. A gente nem precisa de falar assim, nossa, nós somos as melhores amigas e você não me responde, porque daí eu já vou estar cobrando. Né? Então, uma coisa assim, deixa eu entender, eu vejo que acontece isso. Eu sinto que, não sei, às vezes eu corro atrás de você ou que eu faço as coisas e não sei se eu faço de um jeito que não é legal para você. Eu tentaria essa conversa. Não é fácil. Sim, Tá? é bom deixar isso bem claro, assim, porque eu gosto de dizer, não inventaram ainda, por mais modernos que estamos, contemporâneos, o nome que você quiser dar, mas não inventaram nada ainda melhor do que o diálogo. Exatamente. O ponto é, não adianta, né? Uhum. Então, eu achei muito legal, se eu estou descontente, estou com uma desconfiança de que você não está me dando atenção, não está ouvindo o que eu falo, não está percebendo. Se eu ficar Uhum. nutrindo isso e pensando, mas eu não vou perturbar a Cláudia, entendeu? Não vou falar, ainda mais nesse momento, vai ser ruim só para mim. Talvez uma pergunta, né? Talvez o que está acontecendo, eu estou Sim, achando sim. uma coisa, deixa eu tirar minha dúvida se é ou não é. Exatamente. Né? Eu não sei se você está muito sobrecarregada, você está sem tempo para me responder. E agora, sabe, com os dispositivos todos, a gente às vezes fica muito sobrecarregado e às vezes assim, não é por mal que eu não te respondi. Outro dia eu descobri que um cliente tinha me mandado uma mensagem já fazia umas 3 semanas. Como a gente está recebendo muitas mensagens e tem uns grupos que falam bastante,
essa mensagem ficou perdida. E aí, assim, eu falo, gente, já faz 3 semanas, será que eu falo ou não falo, né? Sim. Vou assumir que ele se perdeu. Falei, não, o melhor é assumir, porque foi o que aconteceu. Eu Sim. mandei mensagem, falei, desculpa, te perdi aqui no meio. Você ainda quer falar comigo? Né? Ele falou, não, na hora até precisava, mas já resolvi, mas de boa, estamos em paz. Ok. Mas sabe, é da gente ir atrás e falar, porque a gente tá com muitas conversas sem serem conversações. Muita falação e pouco diálogo. Sim. Então, acho que a Sim. gente precisa cuidar disso. Sim. E tem uma coisa também nos relacionamentos, né? A gente já falando de diálogo, que tem gente que acha que sabe ouvir, mas não sabe, né? Exatamente. Tem gente que acha que sabe ouvir. Uma vez eu falei, é uma historinha aqui, uma vez Uhum. muitos anos, eu estava tomando café com meu filho na cozinha, e aí eu falei para ele, olha, hoje a gente vai ter que passar na sua avó. E antes de eu terminar, ele falou, ai, de não, porque eu não quero ir hoje, que não sei o que e tal. E aí eu virei para ele e falei assim, a sua avó é sua segunda mãe. A sua avó, ela me ajudou e dei aquele né, de mãe, tá, Sermão. gente? Não, isso, gente, não me julguem, tem mãe aí, é isso aí mesmo, tá, gente? É isso aí. Né? E dei aquele sabão nele. Aí quando eu terminei de falar, ele só disse assim, eu só não queria ir hoje lá. É só isso. Eu amo a minha avó. Eu só não queria ir hoje. Você não ouve. Ele apontou assim, acho que ele nem falou, ele fez assim, Uhum. né? Ouça. Então, eu vi uma vez uma tirinha, só há muitos anos, não sei se você já viu alguma coisa parecida, mas diz assim: quando não há diálogo, a culpa é da boca ou a culpa é do ouvido? Do ouvido. Ótimo. Ótimo. Né? Às vezes a gente é muito rápido em julgar ou em ler a mente. Né? Eu já sei o que você vai falar, ou como você vai falar, eu já sei o que esse olhar significa. E aí a gente corta a conversação. Sim, Né? sim, Então, eu gosto sempre de tentar checar. Eu ouvi que você me falou isso, foi isso mesmo? sim. Para confirmar, né? Uma É, confirmação. exato. Sim, Exato. sim. E isso é uma coisa que em terapia de casal é muito interessante, porque às vezes eu brinco aqui no consultório que meu trabalho é mais de tradutora do que de outra coisa. Porque um fala em japonês e o outro responde em russo e eles acham que estão conversando e não estão. Né? Sim. Então a gente precisa sempre checar se eu ouvi certo, ouvi do jeito, ouvi na entonação, o que eu entendi é o que você falou. Então a gente precisa ter essa clareza e perguntar para poder falar melhor. Então, você falou uma coisa assim muito interessante, né? Que você tocou no assunto de terapia de casal. Pensando que o que acontece quando um casal chega ele toma coragem, né, de ir colocar uma outra pessoa na relação para que a pessoa Uhum. ajude-os, né? É muito sensível, muito delicado isso, né? Tem gente que tem muito receio, tem gente que tem muita resistência a isso. Imagina! Como assim? Vou pôr uma, né? A gente vai contar as coisas para uma outra pessoa. Que isso? Uhum. Onde se viu e tal, não sei o quê. Roupa suja a gente lava em casa, né? Exatamente, a gente ouve isso. Então, olha que Uhum. interessante, né? Você ir lá no intuito de, assim, abrir mesmo espaço para que uma pessoa possa fazer essa mediação, Exatamente. né? Que Exatamente. possa traduzir essa linguagem que não está conseguindo, não Não tá, está fazendo chegar, isso, né? não está E às vezes fluindo. é muito interessante que assim, um dos membros do casal fala alguma coisa e eu vou vendo o rosto do outro, fazendo formatos, e daí eu falo assim, escuta, o que você entendeu do que ela falou? Aí às vezes a pessoa fala e o outro faz uma outra cara contorcida e fala assim, peraí, ele entendeu o que você falou? Não! Então é esse trabalho de estar tentando fazer que eles se entendam. E às vezes são umas coisas simples. Sim. Ó, então tem uma. Quem tá ouvindo aí, gente, é complexo, mas também pode ser simples. No cuidado com a Sim. rejeição, essa coisa da terapia, né?
Eu defendo muito a categoria, defendo mesmo, porque eu fui paciente, eu sou paciente, né? E sou terapeuta. Aí alguém, nossa, ela é paciente, então eu nem vou nela. Não vou nela, né? E assim, A gente que é, a gente se cuida, né? exatamente, ai de mim, eu preciso me cuidar, imagina, né? Então, assim, de entender um pouco o que que isso significa, né? Alguém que pode Uhum. traduzir, você diz algo. Às vezes eu digo para o meu paciente, acho que a Cláudia também usa talvez essa mesma expressão ou algo parecido. Peraí, Cliente. você me falou uma coisa? Você me falou uma coisa, deixa eu traduzir e ver se é isso mesmo, Uhum. Isso mesmo. E né? a Deixa... gente pode aprender a fazer em casa ou fazer nos relacionamentos da gente, Sim, tá? Porque assim, às vezes a gente até vê que o outro fez uma interrogação na testa e a gente não fala assim, peraí, o que, que você entendeu do que eu falei? A joia. gente já deixa passar batido, imaginando, desejando que ele tenha entendido o que eu falei, e não necessariamente. Então, em qualquer relacionamento, eu acho que quando a gente tem conversas assim mais profundas, vale a pena a gente perguntar, escuta, eu te falei esse monte de coisas, você entendeu o quê? Tirar a prova, né? Porque a gente às vezes interpreta. Acho que tem a coisa da linguagem, né? Facial, corporal, pode estar te dando uma informação, mas você pode interpretar errado, né? Exatamente, exatamente. Né? A gente tem muitos filtros que a gente usa quando a gente está ouvindo a outra pessoa. Sim, Então tem que saber qual filtro aí vai ajudar ou atrapalhar a conversa. sim, sim. Então, dentro dos relacionamentos, Cláudia, assim, é importante. A gente não falou uma palavra, mas ela tá, eu acho que ela tá aí nas entrelinhas. Empatia, a questão da empatia, né? Sim. E eu vejo que hoje em dia parece que está cada vez mais difícil as pessoas serem empáticas umas com as outras. Porque as pessoas querem que o outro saiba como ela está se sentindo e não ela saber o que o outro está sentindo. É aquilo que, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Não. Estando no seu sapato faria o quê? Sim, Né? E tá difícil a gente querer ou a gente aceitar, parar e pensar, mas essa pessoa tá assim, por que será? Né? O que está acontecendo? Em que contexto que ela tá para me responder ou me falar desse jeito? Né? É entrar. Eu gosto muito dessa imagem de vestir o sapato do outro. sim. Né? Porque o sapato vai pegando a forma do pé da gente. É E único, né? vestir, É único. é, e vestir o sapato no tamanho, no formato, do jeito, é diferente. Sim, Então, sim. concordo, a empatia, ela permeia qualquer boa relação. Mas eu vejo que tem estado mais difícil das pessoas genuinamente se colocarem no lugar do outro. E por quê, hein? Por que que tá mais difícil, você acha? Assim, na tua experiência, no que você tem ouvido das pessoas, por que essa dificuldade? Eu acho, Priscila, que a gente tem alguns fatores, né? O mundo, a sociedade que a gente tem vivido hoje está muito individualista, né? Então as pessoas têm aprendido a pensar por si. Eu acho que a gente passou de alguns anos atrás que a gente pensava muito no outro, para ir para o outro lado, pensar só na gente. Então aí é uma dificuldade para você se colocar no lugar dos outros. Né? Agora, a gente tem visto algumas pesquisas que o uso muito grande das tecnologias também tem atrapalhado no desenvolvimento da empatia, principalmente com as crianças. Tá? Por quê? A gente precisa de uma coisa que a gente está tendo pouco nessa quarentena, que é o contato pessoa a pessoa, que é essa proximidade física, visual. Né? A gente está aqui, a gente está se vendo aqui do peito para a cabeça. Você não está vendo que meus dedos do pé estão na beirada da cadeira se mexendo. Você não está vendo que minha perna está...
tudo são mensagens que a gente está passando. E as crianças hoje em dia estão sempre muito ligadas nessas questões de vídeo, de imagens. Então, algumas pesquisas têm apontado que as crianças estão tendo dificuldade de aprender a decodificar o rosto humano, porque elas estão mais em contato com as imagens chapadas, com o visual, e acabam perdendo esse contato para que conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo a fazer essas leituras, a boca assim, a boca, sabe? Então, eu tenho a impressão que esses fatores têm atrapalhado um pouco a questão do desenvolvimento da empatia. A gente também está todo mundo muito sobrecarregado, com muitas coisas e pouco tempo. E eu acho que na empatia a gente precisa de conseguir gastar um pouco de tempo com o outro. Para a gente entender, saber, conhecer. Com a gente fazendo tudo muito rápido, muito instantâneo, correndo para todo mundo sempre muito sobrecarregado. Então eu acho que para de prestar atenção no outro. E eu acho que é isso que vai ajudar a desenvolver a empatia. Sim, eu gostei disso aí que você falou do tempo, sabe? Eu fiquei aqui pensando que as coisas que a gente precisa fazer, sejam elas quais forem, elas têm um tempo, né? Se você vai... minha mãe fazia pão em casa, né? Esses dias ganhei um pão gostoso na minha casa, uma delícia. Um pão bom, e foi meio milagre, assim, viu, gente? Ganhei um pão e o pão multiplicou, meu. Negócio impressionante. Achei Sim, bom. Estranho. Deu para 3 refeições. Achei estranho. Olha, você tá comendo pouco, hein? E tinha visita, o povo comendo aqui, o negócio, né? E aí, minha mãe fazia pão e eu ficava ali observando a coisa do fermento, né? Então, fazia massa e ali deixava, e eu, quando era muito pequena, a primeira vez que eu vi, eu não entendi. Falei, minha mãe largou o negócio no meio, né? Largou lá o negócio no meio. E esqueceu, mãe, precisa pôr no forno. Não, o pão vai crescer. E era muito legal, eu como criança, ver ela fazia aquela massinha, daqui a pouco tava aquele pão, né? Tá. Então, a coisa do tempo. E você falando aí, fiquei aqui viajando, né? Na coisa de que as relações, elas precisam de tempo, né? Então, a gente precisa de um tempo de envolvimento, um tempo para formar vínculo, um tempo... Você precisa dar um tempo para você olhar para o outro, não é bater o olho. Exatamente. Perigoso isso aí, né? Então, o tempo, de novo, o tempo é um negócio maravilhoso, né? Porque eu tô falando que tá passando, a gente não consegue pegar, não tem como, mas ele é muito rico, ele tem mais valor do que o dinheiro. Então, assim, o quanto que a gente precisa de tempo para estar presente ali com as pessoas nas relações, né? O que é estar realmente presente na relação? E aí, hein? E aí? Vamos lá, Cláudia, o que você acha? É difícil, né? Eu tenho uma situação lá do passado. Minha filha era pequena e final de tarde eu conseguia estar com ela em casa e a televisão era no escritório, então ela estava assistindo a televisão e eu estava junto com ela ali no computador, trabalhando. Estávamos juntas, certo? Só que um dia ela falou assim, ô mãe, vem aqui, fica aqui comigo. Sabe quando te dá aquele clique assim, caramba, realmente eu não estava, né? Estar com ela seria estar sentada ali assistindo o desenho animado, conversando, ficando ali, não é ocupar o mesmo espaço. E a gente hoje em dia vê isso muito nos ambientes, né? As pessoas estão cada uma com o seu celular, ou cada uma com o seu... Está todo mundo na sala, ou está todo mundo jantando ou almoçando, mas estão juntos realmente? Né? Ou a gente precisa sempre de um intermediário no meio para não ficar tão junto, né? Ou é a TV ligada, ou é o celular. Eu lembro, antigamente, quando tocava telefone, era horário de refeição, em muitas famílias era assim, nós estamos comendo, ninguém atende telefone.
né? Ou então tinha que passar aquele mico, né? Você pode atender, mas avisa que nós estamos jantando. Isso! Era melhor nem atender. Você lembra disso? Opa, nossa, tinha esquecido. Tinha esquecido. Tinha. Tinha esquecido. Nossa, é verdade, viu? Jovenzinhos, viu? Era assim, viu? Jovenzinhos. Era. Então, e hoje não, né? Tá todo mundo ali, ok. Tá o celular só ali do lado. Eu brinco com alguns clientes da caixinha do celular. Né? Então, no horário da refeição, tá todo mundo põe o celular dentro da caixinha. Porque a tentação é muito forte. Sim. Vai que é alguma coisa importante. Mas o que é importante? A mensagem ou a gente está ali junto? A gente desaprendeu isso. Eu digo porque eu faço isso também. Claro. Todos nós, sim. Sim, é para todo Né? mundo. Um puxãozinho assim, ou um toque em gente, ó lá. É isso aí. Então a gente acho que precisa voltar e, num certo sentido, talvez essa quarentena esteja dando um pouco para a gente essa noção do que é usar o tempo, ou como usar o tempo de um jeito diferente. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando, nossa, quanto tempo que a gente não almoçava e jantava juntos. Uau. Né? Então, um tempo que a Sim. gente está podendo usar e tem que ser ali, inteiro, cabeça, corpo e tudo para gente. Sim. Está podendo se relacionar de verdade. Isso. Agora, tem uma coisa que eu acho assim que nas relações, isso é muito pessoal. Quem me conhece, né, tem gente que está entrando aí, só me vê aqui, mas não sabe. Mas eu acho que é muito importante para as relações saudáveis é o senso de humor. Priscila, aí você é campeã. Tem que ter senso de humor, galera. Tem que Sim, ter. sim, sim. Não é? Mas aí, Priscila, tem um ponto importante. Eu entendo o senso de humor como a gente poder rir juntos Sim. de uma coisa e não um rir do outro. Né? Porque às vezes até na família, a gente às vezes não se dá muito conta o quanto que dentro da família a gente também faz bullying, né? Faz. Faz. Pra Se não gente cuidar, rir do faz. outro e não rir com o outro. Né? Então, assim, senso de humor eu vejo muito como uma... Primeiro, é uma característica das pessoas resilientes, é uma característica muito importante das famílias resilientes. Né? Então, assim, a gente saber rir, a gente conseguir rir juntos, é uma qualidade de ser saudável muito explícita. Tá? Então, bom humor é necessário. É porque Necessário. a gente precisa, assim, até no trabalho, quando a gente fala de senso de humor, eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas podem achar, né? Que eu tomo cuidado, porque a minha tendência é realmente ir fundo na brincadeira, entendeu? Tem que tomar bastante cuidado, eu exagero. Então, eu sou do outro lado. Mas o que acontece é que todo ambiente, né? Seja ele até o mais sério, que é o ambiente de trabalho, né? Não precisa ser debochado, é isso mesmo. Não. Bem, Uhum. rir com, rir com. Então, se a gente vê que eu tô rindo tem alguma coisa ali que Que não tá legal. não tá funcionando, Tá né? legal. Então, Exatamente. é rir com, achei excelente. E a gente pode ser leve, né? Uhum. Trazer uma leveza, não pesar. Hoje, eu acho que as relações, o que acontece também, que veio agora aqui na minha cabeça, é a gente ter as nossas crenças muito enrijecidas e eu querer que o outro pense como eu, principalmente dentro da família. O que eu Sim. estou ouvindo de amigos falando, de grupos de WhatsApp, que as pessoas estão bloqueando, saindo de grupos de família, né? Grupos de Uhum. amigos Uhum. próximos, íntimos, que estão saindo porque querem que o outro pense como ele, quer que o Exato. outro valide a ideia dele. E não está sendo possível isso, né? Está tão Não. Uhum. diverso hoje, a partir da política, né? De tudo. Acho que em tudo, né? Até em definições as pessoas querem, de novo aquela ideia do individualismo, Priscila. O meu jeito é o certo, Sim, né? Só do meu jeito é que pode.
E não, principalmente se a gente pensar em família, a família não vai conseguir crescer se todo mundo pensar exatamente igual, tá? Porque a gente precisa de ideias diferentes para a gente ir se desenvolvendo. A gente precisa de contestar, de questionar, de discutir. E quando eu estou falando aqui discutir, é no campo das ideias, não é discutir contra, não é guerrear. Mas é de pensar diferente para a gente poder ir se desenvolvendo. De repente, duas ideias formam uma terceira e todo mundo cresce. Então, assim, o pensar diferente, o ser diferente, é necessário, ajuda a crescer. Eu sempre gosto de falar que o diferente é só diferente. Não é mais nem menos. É só diferente. Só diferente. Sim. Nossa, isso aí eu vou tatuar aqui, só um minutinho, Cláudio. Eu vou tatuar aqui agora. Porque Tá. é difícil. A gente vem de uma cultura assim, onde dentro da família, de muitas famílias Sim. tradicionais e tal. Então, se você tinha uma ideia um pouco diferente sobre política, né, uma ideia religiosa, né, Religiosa. Uhum. isso aí era um problema sério, né? Então a gente ia para Você já outros. não servia, você não prestava, você era errado. É terrível. Então tinha um lá que pensa diferente, né? Que não... Porque quer saber, por exemplo, uma religião, mesmo que todos sejam da mesma, a maneira de se Você expressar tem nuances diferentes. exatamente, né? E aí a gente é difícil porque eu sei de famílias muito tradicionais lá atrás que tinham uma dificuldade muito grande quando um filho, por exemplo, saía um pouquinho do padrão, né? Então, e saía fora do esperado dos pais. Eu gosto sempre de dizer, para mim, eu digo isso primeiro para mim, existe o filho ideal e existe o Uhum. filho real. Real, exatamente. Né? Que você incute na cabeça dele uma porção de valores e tal. Queira Deus que ele siga, né, assim, bons princípios e tudo, mas ele vai ter um estilo de se vestir, de cortar o seu cabelo, De né, falar um linguajar. exatamente. Então, assim, é um toque pra gente. A gente tá falando de relacionamento. Quem chegou agora, viu, gente? Relacionamentos saudáveis, como se fosse um programa de TV. Quem chegou agora, estamos falando de relacionamentos saudáveis, com Cláudia Gustagin, né? Então, é respeitar as diferenças, Sim, sim, né? exatamente. Então, não é fácil. Não é fácil. Não. A gente fala aqui gostoso, mas às Na vezes prática, na prática, né? Eu me pego, às vezes, querendo me impor, assim, um pensamento meu, seu uma jeito. conversa de rua. É tão certo o meu jeito, né? Gente, eu sempre tô certa, mas, ó, vamos lá, vamos seguir. De Isso jeito mesmo. nenhum, né? De jeito nenhum. Aí eu não sei, pensei aqui sobre as relações saudáveis, mas quando Uhum. elas deixam de ser saudáveis, né? Quando falta diálogo, quando a gente encrenca num ponto, né? E fica difícil, ali a gente não consegue mais discutir. Como é que a gente faz? Eu pensei numa coisa, não sei o que você vai achar, mas eu pensei que alguns, já relacionamentos, Sim, alguns precisam. sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, de novo, se a gente não está crescendo, se a gente não está feliz, e não é aquela felicidade de uhul, não, se está machucando, Sim. a gente precisa se afastar de alguns relacionamentos. Tem alguns relacionamentos que são realmente nocivos, que sugam ou que destroem. E não é só porque, ai, mas é minha amiga de infância. Ok, é sua amiga de infância, mas toda vez que vocês se encontram, ela te dá uma espetada, ela te faz de boba, ela deixa você sem graça, ela te pede dinheiro emprestado e não vai devolver, sabe? Sempre tem alguma coisa. Então, assim, para que ficar junto? Só porque é amiga da infância? De novo, com essa pessoa eu cresço ou eu vou me machucando? E quando a gente é muito machucada, a gente vai ficando amargo, a gente fica triste. Para quê? Só pela infância? Acho que não.
né? Então, assim, alguns relacionamentos a gente precisa cortar, precisa afastar, precisa bloquear. Ah, mas tem que perdoar. É isso. Aí vem. Ok, perdoa, mas ela lá e você cá. Tudo bem, tá? Você não é obrigado. Tá bom, ela tem os problemas dela com não sei o quê, mal amada, mal não sei o quê. Ok, compreendo. Mas não é por isso que eu tenho que ficar com ela aqui me machucando. Perdoo, mas você vai viver sua vida, eu vivo a minha e tudo bem. Só não quero o seu mal. Porque se a gente continuar convivendo, provavelmente em algum momento eu vou estar com tanta raiva guardada que eu vou passar a odiar essa pessoa. Isso não vai fazer bem para mim. Sim. Isso aí eu acho tão importante, sabe? Porque até sobre um manto, às vezes religioso, não importa, Uhum. né? Tem essa questão mesmo de suportar, suportar, suportar Infinitamente. infinitamente. Não, isso não é saudável. Não é saudável. Se eu estou me destruindo, né, isso não é certo. Uhum. Tá? Eu estou fazendo mal para mim. E também não estou fazendo bem para o outro. Vai chegar uma hora que não vai funcionar. Eu já vi alguns relacionamentos, eu já vivi também, profissionais, enfim, colegas, né? Uhum. Em que você percebia realmente que aquilo estava te fazendo mal e um afastamento deu limite para a pessoa. Porque às vezes ele não espera que você se afaste. Tá Uhum. incomodado naquela situação. Então dizer, eu não gosto, não tá legal, vamos dar um tempo nisso, ó, não gostei, então acho melhor, sabe? Ou um simples afastamento. Eu não tô lembrada agora, nem vem ao caso me ficar aqui falando, mas de relações que depois, no segundo capítulo, elas foram melhores. Sim, pode ser, porque assim, aí as pessoas se igualaram, sabe? Ou aprenderam a respeitar um ao outro, ou entendeu o que não estava funcionando legal. Sim, Né? Mas muitas vezes um afastamento tem que acontecer sim. E às vezes um corte. Tá? sim. Você pode até antes de se afastar de vez falar, escuta fulano, olha, eu já te dei dica, eu já fiquei sem falar com você, já me afastei, mas sabe, toda vez que a gente fica perto, você faz alguma coisa que me machuca. Então, infelizmente não dá pra gente continuar. Então, fica bem e vai cada um para um lado. Sim, não é a morte, gente, porque eu escuto Às gente vezes é a libertação, viu? ação, essa é a palavra, é libertador, às vezes, um afastamento, eu falo afastamento saudável. Uhum. Porque não tá dando choque, a gente não tá se respeitando, não tá sendo bom, Uhum. então vamos dar um tempo, cada um vai pro seu lado. Uma pessoa fez uma perguntinha, um comentário aí, né, dizendo Ok. de religiões diferentes, né? Será que não pode ser uma relação saudável quando as pessoas têm fé, né? Ela tem uma fé e ele não tem nenhuma. Quer dizer, nenhuma não, que todo mundo tem fé em algo. Em algo. Sim, sim. E o que que ela tá meio, né? É uma perguntinha. Dá para ter um relacionamento assim quando um é fiel a uma fé e o outro, por exemplo, é ateu? Ela fez essa pergunta. Sabe, em quais bases esse relacionamento é construído? Sim, Tá? Se é na base da religião, então vai ser um pouco meio difícil, sabe, água e óleo se misturarem. Mas se não, não tem problema. Né? A gente tem outros pontos em comum, tá? Que são possíveis da gente estar convivendo. É só não discutir religião. Ou não sei se essa pessoa, de repente, está perguntando num relacionamento de casal. Como isso fica, marido e mulher. acho que é namorado, casal. É, eu digo que assim, quando a gente tem pontos ou valores muito diferentes ou antagônicos, enquanto está só o casal, seja de namorados ou seja de amigos, ok.
Eu, enquanto terapeuta familiar, fico preocupada com o futuro, Sim. tá? Para que, digamos, chegarem os filhos, tá? Valores opostos. Como isso vai funcionar? Sim. Tá? Então, ok, as diferenças são saudáveis, são, mas a gente tem que ver em algumas situações como conciliar essas diferenças. Tá? E aí, de novo, conversando, a gente pode chegar em certos pontos. Né? Já vi casais, casados, com filhos, que um era ateu e o outro era super religioso, fizeram combinados em respeito aos filhos e conseguiram achar harmonias. Lógico, não é aquela coisa super tranquila, porque o cônjuge que era religioso falou, bom, então eu vou querer os filhos indo comigo na minha religião. O outro falou, ok, mas para que os filhos começam a questionar, por que você não vai? Vai. Então, essas situações vão acontecer. Então, a gente precisa ter isso em mente. E o casal precisa ter algum tipo de resposta que seja dos dois para essa situação. Sim. Eu acho que tem coisas, né, que são muito opostas e que podem ser complicadas em algum momento, né? Então, por exemplo, a forma de ver o dinheiro, por exemplo. Né? Não, vamos Sim. pensar no namoro, casamento, né? Vão morar juntos, tal. Forma de lidar com o dinheiro. Um não tá nem aí, gasta, não tem controle e tal. Então, eu acho que quando a gente se une a uma pessoa, né? Geralmente a gente aprende muito e faz essa troca, né? Eu estou casada há muitos anos, eu sei. Eu aprendi, fui para um lado e ele veio para o outro. É uma dança, né? Fui para lá e tal. Isso. E aí a gente formou lá, ok. Mas assim, eu acho que tem coisas que a gente precisa dar um tempo, na amizade também, no trabalho, precisa se dar um tempinho para ver se ajusta, se acerta, né? Tem coisas que começam a parecer meio perpétuas. Aquela visão daquela pessoa assim. Vou voltar ao Não exemplo do muda dinheiro. de jeito nenhum. Não muda de jeito nenhum e é resistente, não tá afim também. Né? Então o outro tá pedindo, olha, isso aqui é um problema pra gente, isso aqui não é legal, e outro, não, dando com os ombros, não tá nem ligando. Então aí a gente tem um problema, que é o quê? Não se consegue ceder, né? Porque em qualquer relação, com filho, a gente sabe o quanto a gente tem que ceder, né? Exatamente, é o que você falou lá no começo, quem chegou depois, né? Então, assim, eu posso ir um pouquinho na sua frente, você vem atrás de mim. Daqui a pouco você tá na minha frente, daqui a pouco estamos Vai juntos. passando. E vai, Exato. e vai, e vai, e vai. Essa Agora, alternância. Agora, se exatamente. começa a criar um buraco entre os dois, aí fica Tem alguma coisa difícil. errada. Tem alguma coisa errada. Então, acho que esse é um bom termômetro, uma boa análise. É isso aí, o que a gente começou. Né? O que você falou lá. É ter esse senso, perceber isso, né? Você vê que eu fico... Eu ouço muito em consultório, você já deve ter ouvido. Toda vez que eu me encontro com essa pessoa, toda vez que eu vou com a minha família, às vezes é minha, nem a do outro, a minha. Eu volto mal, né? Eu volto mal. Já aconteceu de perguntar, mas quanto tempo você fica? Eu fico um dia inteiro. Então, também você fica muito exposto. Fica menos, meio dia. Né? E a gente fica tão Só feliz. almoça, só janta. Só almoça, só janta, com a boca cheia, ó. É. Comendo. Economiza problemas. Exatamente. Às vezes, então, é uma questão também do tipo de encontro que você promove. Sim, exatamente. Né? Onde é que você se encontra com as pessoas? Então, a gente às vezes convive numa comunidade religiosa, você vai lá, abraça, beija, pergunta como é que tá a semana, a família, lá, e vai embora, né? Exato. E tá ok. Tudo ótimo. Né? Agora, tem gente que você pode ficar mais, né? Você pode fazer uma viagem. Eu tenho pavor de viagem, Cláudia. Vou te dizer, ó o trauma. Quando fala de viagem, né? Alguém, vamos viajar junto? Eu falo, Bruno, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Né? E é tão bom quando você vai, já aconteceu, arrisquei, fui viajar com um casal, de amigos, com uma criança pequena na época, e deu super certo. Né? Eles tinham a vibe parecida, né? O ritmo parecido com o nosso. E às vezes não, é muito ao contrário, né? E tudo bem. Aí tem que reconciliar. Aí você tem que ou fazer combinados, tipo assim, ok, estamos viajando juntos,
Ok, o que a gente quer ver junto? Então vamos fazer isso, a gente faz junto, depois a gente separa e cada um faz a sua coisa. Né? Sim. Às vezes até no relacionamento a dois ou no relacionamento familiar, a gente precisa fazer isso. Tá? Não é todo mundo que quer ir na casa da avó no domingo. Tá? Ah, mas eu gosto da minha avó. Então tá, você não vai no domingo, você vai outro dia? Ok, flexibiliza. Isso, flexibilizar, muito importante. Tem uma perguntinha aqui, ó, ela caiu aqui, Opa, mas vamos lá. eu acho ela bem interessante. Existe alguma dose de ciúmes que é saudável? Ui, que pegadinha. Olha, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso no relacionamento, dos dois lados. Se a gente vai chamar isso de ciúmes ou não, não sei. Porque assim, se eu não estou ligando para quem está dando em cima do meu parceiro, ou só quer conversar com ele o tempo todo, né? Outro dia uma cliente estava me falando assim, ai, Cláudia, tem uma amiga da gente que quando ela viaja, ela vai lá para a terra dela, ela traz coisas da terra dela, ela passa lá em casa e ela entrega para o meu marido e fala assim, ai, eu sei que você gosta disso, eu trouxe para você. Ela falou assim, Cláudia, ela nem disfarça, ela podia falar, olha o que eu trouxe para vocês. Né? Então, assim, ela ficou enciumada? Ficou, porque o marido é dela, né? Eu assim, oh, peraí, tá? Então, assim, eu acho que quando esse ciúme está no terreno do cuidado, eu acho que aí é saudável, né? Agora, quando tá assim, você olhou para o lado e o outro falou assim, o que você está olhando? O que você está falando? Ou deixa eu ver teu celular aí, quem que é esse? Aí eu acho complicado, porque primeiro, você mostra que não confia, você mostra que não respeita. Então, aí acho que a gente tem que avaliar isso. De novo, se esse ciúmes faz o outro não crescer, né? Porque às vezes a gente até tá. Esse marido, no caso, que recebia o presente, ele adorava. Nem estava percebendo que aquilo era incômodo para a esposa. Sim, sim. Quando ela falou, ele falou assim: ah, não, tem nada a ver, tem nada a ver. Né? Então, isso foi saudável para ele prestar atenção. Né? A próxima vez, receber e falar assim: olha, querida, o que ela trouxe para gente? Tá? Tira de lá. Ótimo, muito bom. Eu gostei dessa coisa do ciúmes como assim, um cuidado. Você cuida do que é Uhum, seu, né? Você sim. tem é um cuidado. Aquela coisa do exagero, da possessão, né? Do controle. Isso não vai ser bom É, nem não, para isso é. nem para Isso não é só em relação amorosa, tá? Em relação de amizade, isso também aparece. mim, muito. Tá? Você é meu amigo. Eu não quero você andando com aqueles outros. Péssimo. Péssimo. Não, isso não é, isso não é saudável, não, gente. Não tá, Não. não é bacana. Existem outras coisas dentro do relacionamento saudável. Exato. Sim. Então, o que mais que faltou, Cláudia? Tem mais alguma coisa assim das relações Acho que é saudáveis? uma palavra que eu falei agora no final, que é flexibilidade. Tá? Os relacionamentos saudáveis também são flexíveis. Veja, a situação que a gente está vivendo agora. Todo mundo na mesma casa o tempo todo, ninguém sai para tomar um ar. Né? Quem cede, quem não cede, como vai ser, quem vai ficar com a criança na hora de fazer a lição, minha reunião é mais importante que a sua, ou o que eu faço, o que eu não faço. Né? Então, a gente poder flexibilizar, eu acho que é um ingrediente muito importante para um relacionamento saudável. Né? Essa capacidade de se adaptar às situações, por mais que às vezes nem é uma coisa gostosa ou confortável, mas assim, para o bem geral, sabe, eu posso fazer de um jeito diferente. Então, a flexibilidade, eu acho que é uma característica importante dos relacionamentos saudáveis. Sim, sim. A gente negociar, eu gosto muito de negociar, de combinar. O combinado não sai caro, né? Que a gente Ai, adoro esse ditado. adora também. Então, às vezes
esquece, não combina o negócio, aí vai lá numa... Pois é, e dá uma bagunça, exatamente. Então, eu já contei aqui essa história, talvez seja repetitiva, mas meu filho ia na casa de uns meus cunhados, eles não tinham filhos, né? Hoje eles têm. E eles tinham muitas coisas interessantes para as crianças mexerem, mas proibidas, entendeu? Então, meu filho estava enlouquecido. Eles tinham um bonequinho de M&M's. Então, você apertava o bracinho, caía aquele monte de bolinha. E a criança não quer só pegar uma, duas. É que delícia. Imagina. Né? Ele quer pegar 30. Né? E aí, eu lembro que eu passei situações muito desagradáveis, muito desconfortável, né? E aí, porque eu não combinava nada. A partir do momento que a gente começou a combinar, olha, a gente vai lá e vai acontecer isso, então antes você vai comer aqui, eu vou te dar um chocolatinho aqui, você vai levar um livrinho, você vai levar um brinquedo. Nunca mais eu tive. Exatamente. Foi um grande aprendizado, assim. Então a gente combinar, a gente sai, por exemplo, o casal sai, né, com a família de ambos, ou amigos, né? E aí a gente fala, olha, por exemplo, eu vou sair com meu marido, por exemplo, um grupo de amigos, eu não tenho intimidade com eles. Então, já combinar em casa, para não ir jacubicão, né? Falar, olha, a gente pode não ficar 5 horas lá, né? Não me deixa sozinha com aquele monte de gente que eu não conheço. Você fica do meu lado? Exatamente. Olha, combinar. Isso é sensacional, né? Então, agora meu marido vai ter um café da manhã com amigos do exército, né? Foi super combinado. Ele falou, Pri, vai ser no dia tal, você vai comigo? Eu falei, não! Tá combinado. Combinado. Pronto. Resolvido. Sem brigas. Ficou me olhando. Você não vai? Não! Mas eu já fui outras vezes, né? Eu fui. Não foi ruim. Não é ruim. Insuportável. Não. Não é bom. Não é meu papo. Não é o teu grupo, exato. Exatamente. Mas você flexibiliza para ir em alguns momentos, porque você sabe que isso vai deixar ele contente. Sim. Tá? Você faz, não é por você, pelo outro. Sim. Agora, uma pessoa perguntou um negócio interessante, não quero deixar. Quando o combinado não é seguido? Aí nós temos um problema. Aí a gente pode combinar as consequências. Maravilhoso! Tá vendo, Tiffany? Tá vendo? Mas, claro, quebrou, a gente combina, né? Combina uma coisa. Eu, por exemplo, eu falei, eu sou de tirar sarro, barato, eu brinco muito. E às vezes eu faço piada com algum familiar meu, que o meu familiar diz assim, olha, você acha muito engraçado, mas eu não acho. Então eu não queria mais que você fizesse esse tipo de brincadeira. Eu esqueço às vezes. Aí eu vou lá e pum, faço, né? E aí depois eu tenho que ouvir. Porque a pessoa falou, ó, eu já falei uma vez, eu já falei 2 vezes. Eu falei, eu esqueci. Sim, você é adulta, eu não posso... Não esquece mais. Não posso esquecer mais. Eu não posso pôr você atrás da porta com o chapéu de burro. Eu não posso tirar alguma coisa de você, porque você é adulta. Mas você está... aí é o que eu acho sensacional. Me machucando. Fala o que está sentindo. Fala, eu fico... Quando você faz isso, E isso é forte o suficiente para você ir internalizando e próxima vez uma boa chance quando você sabe o sentimento. Isso. Porque você respeita mais o sentimento do que o arrazoado. Você me machucou, né? Eu não gosto. Não, você me machucou. Sim. Então isso entra e é mais fácil de você dar conta. Sim. Então, esse é o ponto, assim, que eu acho sensacional, que a gente, tipo, fecha com chave de ouro, né? Que é dizer o que a gente sente, né? Do que acusar o outro, né? Olha, você faz isso, você desse... Eu fico triste. Né? Eu fico chateada, né? Eu fico envergonhada quando você faz isso. Eu fico preocupada, me dá ansiedade, me dá medo. Quando você traz para emoção, só se o outro for muito, muito sem senso, mas geralmente, né? Aquilo é importante. Não é manipulação. Isso não é manipulação. Isso não. Você está sendo verdadeiro com você e com o outro. Sim. Ah, isso é muito bom.
Ó, tem um monte de gente que diz que gostou tá gostando da nossa conversa. Ah, Olha que que bom. legal. Ai, que bom, Que gente. bom. Tá bem gostoso. Tá bem Porque, gostoso. porque é importante esse assunto, né? Porque a gente tá não adianta a gente estar se relacionando. Quando eu tenho uma vizinha aqui do lado, dificilmente a gente se vê. É raro a Uhum. gente se ver. Mas um dia desses, nesse momento todo de pandemia, bati lá na porta, né? Você tá precisando de alguma coisa? Né? Porque se a gente não pergunta, não sabe. Ela Não falou, sabe. tô, Uhum. um peixinho, um alface, não sei o que. Eu falei, beleza, eu tô indo no mercado. E fui, né? Pronto. Foi Uhum. tranquilo, foi tranquilo. Aí outro dia ela me perguntou, e vocês estão bem? Precisam de alguma coisa? Tá. Então, assim, a gente, né? A gente aproveitou também esse momento de pandemia. Vamos pintar nossas portas? A gente não tá fazendo nada? Vamos pintar as portas? Legal. Vamos pintar a Tá. porta. Aí ficou a casa dela aberta, a minha aberta, criança andando Uhum. pra cá, né? Tal. Sim, Mas sim, sim. assim, Uma gentileza traz outra gentileza. Isso em qualquer relacionamento é um adubo muito bom. sim, sim, é muito, muito importante. Porque não adianta, por mais que você. Eu não quero falar com ninguém, quero ficar na minha. E olha, a gente tem Uhum. estado muito na nossa, porque a gente está em casa, né? Em A gente tem casa. saído Uhum. muito pouco, mas com a vizinha, né? Com Uhum. as pessoas da própria família. Aqui teve que ter uns combinados, né? Porque a gente convive, então quem vai lavar isso, quem vai limpar aquilo, né? Que Quem legal. vai hoje o Uhum. almoço e tal. E ok, né? Às vezes a gente discutiu, Uhum. desentendeu, e isso faz parte Faz mesmo. parte, Não tem como, exatamente. né? Então a gente vai negociando, vai combinando e assim a Uhum. gente vai se acertando. Mas tem que acreditar, apostar também, né? As relações são para ser apostas que pode dar certo. Sim, e podem dar certo. Podem sim, muito certo. Podem ser saudáveis e podem dar certo. Não é isso? Exatamente. É isso Oh, que aí. legal. Cláudio, eu estou adorando conversar com você. Muitas pessoas falaram aí, né? Ai, a Cláudia, que bom te ouvir, que gostou. A gente que talvez te conheça, outros estão acabando de Uhum. te conhecer. Eu vou tentar deixar salvo aqui no IGTV. Tá bom, boa sorte. Eu vou tentar aqui ver se dá certo, mas vai dar sim. E eu quero te agradecer, viu? De Prazer, você ter Pri. sido tão assim, aceitou de pronto o convite, né, para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre coisas que são importantes. E com certeza, para mim, acrescentou muito e eu acredito que para as pessoas também. Sim, para mim também. É sempre uma delícia conversar com você. Divertido, leve, bem-humorado. Isso me faz um bem que você não imagina, viu, Ai, Pri? Muito ai, bom. que bom. Obrigada, viu, pela tua Tá? paciência, Obrigada pelo pela tua convite. entrega. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. A gente manteve um número Isso, super legal, né, de pessoal tá? aí. Tem um pessoal do EAD. Sejam sempre bem-vindos, né? A Cláudia foi professora do Unip muito tempo, não foi? Muito tempo Você atrás. me deu aula, Cláudia. Você me deu aula. Você pegou minha turma. Peguei. Né? Eu era boa aluna, viu? Nunca fiquei de exame, sabia? Não, Nunca. na minha matéria, não. Né? Nunca fiquei de exame. Passei tudo bonitinho. Colava pouco, bem pouco. Quase nada. Tá bom, não conta isso aqui. Nada. Era outros tempos, né? Eram outros tempos. Era diferente. Hoje É. tem bastante facilidade, mas também tem bastante dificuldade. Whatever, né? Então, gente, boa noite para vocês. Muito Boa obrigada, noite, Cláudia. gente. Obrigada pela presença. Uma outra, aí a gente se encontra novamente. Beijo para todo mundo, beijo para você, Cláudio. Beijo, Pri. Obrigada, tá? Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.